Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Creio que há pelo menos uns 10 anos que venho pregar o Revolução Jesus, e todos nós sentimos na pele que esse ano é diferente de todos os outros. Como é difícil dar um aperto no coração nesse momento, olhar para esse nosso grande rincão, que todos os anos está repleto de jovens sedentos de Deus, e ver um lugar completamente vazio. Humanamente, a nossa alma não entende quais são os desígnios que Deus tem para nós. Mas uma coisa é certa: a mão de Deus está presente sobre nós. Deus está aqui nesse lugar. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. E somos muitos que, dispersos por todos os cantos desse nosso país, estamos reunidos em nome do Senhor. E dessa vez, não está acontecendo como a gente planejou, mas se realiza aqui aquela palavra que o Senhor certa vez disse a Pedro: quando fores velho, outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Chegou o momento em que nós falamos: Senhor, está tudo ao vosso dispor, e é Ele quem nos conduz, e é assim que sua obra acontece. Quando nós, sem entendermos os desígnios de Deus, nos submetemos ao que Ele prepara para nós, e deixamos que a sua obra aconteça, pois é assim que Deus faz novas todas as coisas, não quando nós realizamos tantas reuniões, tantos eventos, tantas atividades, e o Senhor nos colocou nesse grande retiro forçado. Ele nos disse a cada um de nós: cala e escuta, Israel. Não temos um acampamento, mas temos um grande retiro espiritual. O Senhor nos colocou nesse grande deserto, nesse grande recolhimento, para falar no profundo da nossa alma. Foi necessário que Ele nos forçasse a silenciar, a acalmar o nosso coração, para que Ele nos pudesse falar no mais íntimo de nós. E nós queremos dizer, com toda a liberdade de nossa alma: eis-nos aqui, Senhor. Faz em nós a obra nova. Realize em nós a Tua obra, Senhor. Entrando propriamente no nosso tema, quem é antenado nos assuntos da igreja, quem acompanha os pronunciamentos do Santo Padre, do magistério eclesiástico, é bem ciente de que uma das preocupações atuais do magistério da igreja é acerca do cuidado com a obra da criação, com todos os seres criados. Essa é uma preocupação que a igreja sempre teve, mas ultimamente tem se dedicado com maior atenção. E existe uma razão de fundo teológica nesse cuidado que a igreja nos exorta a ter com toda a obra criada. Vejam só o que o Catecismo da Igreja Católica diz a respeito disso, já no ano de 1992, número 339 do Catecismo. Cada criatura possui a sua bondade e perfeição próprias. Acerca de cada uma das obras dos 6 dias está escrito. O Catecismo se refere aqui aos 6 dias da obra da criação, narrados no livro do Gênesis. E Deus viu que era bom. As diferentes criaturas, queridas pelo seu próprio ser, refletem cada qual, a seu modo, uma centelha da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. É por isso que o homem deve respeitar a própria bondade de cada criatura,
para evitar o uso desordenado das coisas, que despreza o Criador e traz consigo consequências nefastas para o homem e para o seu meio ambiente. Aqui está a razão de fundo pela qual a igreja manifesta esse cuidado com todos os seres, com todas as criações, porque no fundo, todas elas refletem a glória do Criador. Dito isso, nós precisamos considerar outra realidade. No nosso mundo atual, cada vez mais a gente vê uma deturpação desse cuidado são, sadio, que nós deveríamos ter com as criaturas, uma distorção tão grande em que as criaturas irracionais têm sido elevadas a um tal grau de substituir, inclusive, a grande dignidade da criatura humana. Hoje, enquanto nós vemos multiplicar-se por aí as chamadas mães de pet, os cuidados com os animais tão necessários, mas vejam só a contradição. Se valoriza demasiadamente o cuidado com todos os seres e nunca se descartamos tantos seres humanos por meio do aborto. Vivemos em legislações em que o cuidado com as tartarugas possui um amparo diante da lei muito maior do que o cuidado com o ser humano. E diante desse quadro é necessário dizer aquilo que a Igreja Católica nos ensina, e ao menos nós católicos precisamos ter bastante presente, que não há uma equiparação entre o ser humano e as demais criaturas. A gente até entende quando diante da maldade humana, a gente encontra a beleza de um cachorrinho, o carinho de um gato, qualquer outro animal. As pessoas dizem, olha, eu prefiro ter um bicho do que conviver com seres humanos. A gente até compreende, de certo modo, diante das decepções que as pessoas têm com a maldade humana, que o consolo que o animal proporciona pode ser muito grande, porém nunca substituirá a grandeza que um homem possui. Talvez a gente fale isso porque a gente não ame demasiadamente os nossos irmãos. Porque pense, por exemplo, num pai, numa mãe, um filho seu pode ser o pior dos homens da face da terra. Um assassino cruel, um bandido, um corrupto. Mas uma mãe, um pai olharão aquele filho, que as pessoas vão dizer, eu prefiro um animal do que essa pessoa, e vão dizer, eu prefiro o meu filho, eu amo meu filho, e eu não posso deixar de amá-lo, ainda que ele se afaste de Deus, ainda que ele se afaste do bem e da verdade, é o meu filho. O amor faz a gente enxergar a grandeza da pessoa por cima das suas fraquezas e das suas misérias. E aqui nós começamos a entrar exatamente aonde queremos chegar. O homem, nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, é o ponto culminante da obra da criação. A narrativa inspirada no livro do Gênesis exprime essa realidade, fazendo nítida distinção entre a criação dos homens e as demais criaturas. Deus vai criando sucessivamente naquela escala, de dia após dia, até que no último dia da criação, Ele faz o homem. A obra mestra que sai das suas mãos, imagem e semelhança do Criador. Não há equiparação entre o que o homem é diante de Deus e o que são as demais criaturas. Nos ensina outro documento da Igreja, do Concílio Vaticano II, a Constituição Gaudium et Spes. O homem é a única criatura sobre a terra a ser querida por Deus, por si mesma. A única criatura querida por Deus por si mesma. E quando a gente observa esse contraste existente entre o homem e as demais criaturas, a gente percebe que entre tantas diferenças, existe uma fundamental que eu gostaria que destacássemos aqui. As criaturas em geral, os seres irracionais, se satisfazem com suas necessidades básicas atendidas. Pense, por exemplo, num gatinho,
num cachorrinho, você dá a ele um pouco de carinho, comida, bebida, um lugar para repousar, e ele está feliz, ele se basta, ele está satisfeito, ele não precisa de nada mais. Um animal irracional, com suas necessidades básicas atendidas, poderíamos dizer assim, está pleno, não precisa de nada mais. Porém, com o ser humano não passa a mesma coisa. Nós podemos ter saúde, nós podemos ter comida, bebida, uma casa para morar, e ainda assim, continuamos como seres insatisfeitos. E aqui a diferença fundamental é que o ser humano não se satisfaz com suas meras necessidades básicas atendidas. Há uma diferença fundamental entre nós e os outros animais. Nós precisamos de algo mais. E sempre vemos, talvez você conheça alguém próximo a você, ou talvez seja você mesmo, que tem a saúde, tem as suas contas pagas, tem comida, bebida, uma casa. Ou seja, teoricamente não teria nada a reclamar. E sentem um vazio profundo na sua alma. Mesmo tendo tudo, percebem que não tem nada. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Pessoas que não carecem de nada materialmente falando, mas sentem um vazio profundo no interior da sua alma. E o contrário, pessoas que materialmente carecem de tanta coisa, não têm saúde, passam por dificuldades econômicas e tantas outras tribulações, e são plenas, são felizes e realizadas. Aqui se realiza aquilo que nosso Senhor dizia: não só de pão vive o homem. O pão desta terra não nos basta, não nos sacia por inteiro. Nós necessitamos de uma vida mais elevada, uma vida que ultrapasse as fronteiras da nossa satisfação natural. Eu preciso de mais. Dizem os antigos, ad maiora nato sum, nascemos para as coisas maiores, nascemos para coisas grandes, mais elevadas, e o que é desta terra não é capaz de nos saciar. A grande questão aqui que se levanta é onde encontrar a fonte para saciar essa sede mais profunda que habita no interior da minha alma. Onde eu encontro a fonte que sacia por inteiro a sede do meu coração? Essa é a pergunta de ouro. E quem encontrou a resposta a essa pergunta, encontrou absolutamente tudo. Descobriu a razão do seu viver, o sentido pleno da sua existência. O lugar onde está a fonte que sacia, sem jamais saciar. É isso que queremos encontrar. E depois dessa grande introdução, nós somos agora introduzidos no tema que nós queremos tratar: a intimidade com Deus. Vamos começar propriamente o tema com a passagem do Evangelho segundo São João, capítulo 7 do Evangelho de São João, versículo 37. João 7, versículo 37 e seguintes. No último dia, que é o principal dia da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Vejam, no último dia, que é o principal da festa, Jesus está no templo de Jerusalém. Os judeus estão reunidos, mês de setembro, estão celebrando a chamada Festa dos Tabernáculos. Acontecia todos os anos. E em cada um dos 8 dias que acontecia essa festa,
o sumo sacerdote ia até a piscina de Siloé com um cálice de ouro, enchia o cálice com a água e aspergia o altar do templo com aquela água, recordando a água que prodigiosamente tinha manado no deserto, naquela narração do livro do Êxodo 17, de 1 a 7, e ali pedia abundantes chuvas para o povo de Israel. Nesse momento cantava-se uma passagem do profeta Isaías, que anunciava a vinda do Salvador e a efusão dos dons que com ele chegariam a nós. E se lia também uma passagem do profeta Ezequiel, que falava das torrentes de água que brotariam do templo. Jesus tinha presenciado esse rito, rodeado sem dúvida por uma grande multidão. Era o dia mais solene da festa. E é nesse momento, imaginemos a cena, o templo de Jerusalém, cheio de gente, as pessoas contemplando a liturgia, o sacerdote aspergindo com a água da piscina de Siloé, aquele altar, todos ali vivendo e rezando juntos a solene liturgia, e de repente no meio da multidão Jesus levanta a sua voz, diz São João, Jesus em voz alta, Jesus alça a sua voz e diz: se alguém tiver sede, que venha a mim e beba. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Esse convite evoca também a sabedoria divina que diz, lá no Antigo Testamento: vinde a mim os que me desejais e saciai-vos. Jesus, meus amigos, se apresenta como aquele que pode saciar a sede do homem. Aqui nós encontramos a resposta à nossa pergunta fundamental. Onde encontrar essa água que sacia as profundezas da minha alma, que realiza a minha vida por inteiro? Jesus diz: se alguém tiver sede, venha a mim. Ele é aquele que pode saciar por inteiro o coração do homem e encher-nos de paz. Em outro momento o Senhor vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Ele nos alivia, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso refúgio. E é por isso que Santo Agostinho exclama nas suas confissões: criaste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansa em ti. É nele que está a fonte de água viva, é nele que nós encontramos a plena saciedade do nosso coração. E de fato, aquela água prometida no Antigo Testamento que jorraria do templo, nós encontramos no templo, que é o próprio Senhor. É dele que jorra a água para a vida eterna. E de fato, quando Jesus é exaltado aos céus, nós celebraremos daqui umas semanas a ascensão do Senhor. Quando Jesus é exaltado aos céus, esses dons divinos prometidos são enviados por Ele, especialmente no dia de Pentecostes. E os dons divinos não se tratam de coisas, de realidades materiais, mas do próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo que transformará interiormente aqueles que creem nele. Do seu interior manarão rios de água viva. A fonte de vida plena, meus amigos, não está fora, mas dentro de nós. Entendamos isso uma vez por todas. A fonte de vida plena não está fora de mim, mas dentro de mim, em meu interior. Hoje, nós encontramos muitas pessoas vazias de sentido, porque as suas vidas se movem frequentemente numa busca insaciável de algo que está fora delas. Algo que as preencha, mas que elas querem encontrar fora.
Veja se não é assim a nossa vida. A gente está sempre esperando que as criaturas nos satisfaçam. Nós esperamos encontrar algum amor nessa terra que nos realize por inteiro. E quando começam as frustrações com as pessoas, as decepções, a gente vai mudando de amor em amor, ofertando o nosso coração numa bandeja. Quem quer meu coração? Mendigando os amores humanos, tentando esperar neles um amor que nos sacie. E assim nós vamos tecendo a nossa vida de decepção em decepção. Quantos de nós colocamos todos os nossos esforços em realizar algum grande sonho que a gente tem, algum grande plano, e como muitas vezes conseguimos, a gente percebe que aquilo não foi capaz de nos saciar. Sempre queremos mais, e estamos à busca de uma realidade externa que nos sacie. E daí tanta frustração, tanta decepção, porque nada nessa criação pode nos saciar por inteiro. Nenhum amor humano, por mais nobre que seja, nenhuma realidade nessa terra é capaz de saciar meu coração, porque a verdadeira fonte de felicidade plena não se encontra fora de mim, mas em minha alma, no mais íntimo de mim. É aí que eu devo procurar essa fonte de água que jorra para a vida eterna. E uma pergunta que eu gostaria de te fazer nesse momento é: onde você tem procurado saciar a sede da tua alma? Onde você tem procurado a felicidade que tua alma tanto deseja? Em determinada pessoa? Na realização de um sonho que você tem? Os amores humanos estão aí para serem amados. Os sonhos estão aí para serem realizados. Mas pobres de nós, miseráveis seríamos se buscássemos empreender toda a nossa vida na consecução de realidades aqui desse mundo, porque nenhuma delas é capaz de nos saciar por inteiro. São como aquelas cisternas vazias, das quais diz o Senhor pela boca do profeta Jeremias: porque meu povo cometeu uma dupla perversidade, abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas fendidas que não retêm água, cisternas que podem nos saciar por um momento, mas logo deixam uma sede profunda em nosso coração. E meus amigos, a vida profunda, aquela vida que vale a pena ser vivida, acontece quando nós fincamos as nossas raízes, não fora de nós, mas no mais profundo do nosso ser, para alimentar-nos dessa seiva interior que brota do nosso peito, quando Deus aí está. Dessa vida divina que encontramos no mais profundo da nossa alma. Como aqueles primeiros que se aproximaram de São Pedro, no dia de Pentecostes, nós também fomos um dia batizados. E através do batismo, Deus, que é nosso Pai, nos tomou posse das nossas vidas, incorporou-nos à vida de Cristo e enviou-nos o Espírito Santo. Essa vida divina, essa vida sobrenatural, começou em nós no dia em que nós recebemos a graça do sacramento do batismo. O céu em mim, o céu na minha alma, a Trindade Santíssima, Criadora de tudo o que existe, no mais íntimo de mim do que eu de mim mesmo. Na intimidade do meu coração, eu encontro Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o amor supremo em mim, sacrários vivos da Santíssima Trindade. Ah, se nós tivéssemos consciência de que somos templos de Deus, de que Deus, o Santíssimo, habita no mais profundo do meu coração, quanta coisa mudaria em nossa vida. E por isso,
Só existe um temor que um cristão deve ter. Um cristão não tem medo de nada, nem da vida, nem da morte, absolutamente de nada. Mas um temor ele deve ter. O temor de expulsar esse divino hóspede do nosso coração, cada vez que nós ofendemos sua presença com o nosso pecado. E é nesse momento em que, infelizmente, muitas vezes acontece na nossa história, que nós expulsamos a Deus com as nossas atitudes. O pecado é um dizer a Deus: Senhor, não quero a tua presença em mim. Quantas vezes nós dizemos isso, não com palavras, mas com atos? Quantas vezes fomos tecendo a nossa história com a infeliz realidade do pecado? E graças ao coração misericordioso de nosso Deus, temos a possibilidade de começar e recomeçar em cada queda. O sacramento da confissão, como nós católicos precisamos ser gratos ao sacramento da confissão. O sacramento da confissão é aquele momento em que nós nos ajoelhamos diante do sacerdote, humilhados sob o peso das nossas misérias, e ao escutar aquelas palavras: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir daquele momento, o céu novamente se abre sobre a nossa alma, e aquela presença vital que recebemos no dia do nosso batismo se renova no nosso ser. Nós só podemos ser batizados uma única vez. Como diz São Paulo na carta aos Efésios, existe um único batismo. Mas essa renovação batismal acontece em cada confissão. Uma nova efusão do Espírito Santo, e de confissão em confissão, Deus vai enchendo o mais íntimo de nossa alma, nos devolvendo a alegria que havíamos perdido quando nós esvaziamos essa fonte de vida interior por conta dos nossos pecados. E mais uma vez do nosso peito começa a manar rios de água viva. E a alegria vai enchendo a nossa vida, e a alegria vai novamente tomando posse do nosso ser. É essa presença divina que nós precisamos redescobrir na nossa existência. Não basta saber que o Espírito Santo habita na alma do cristão. Intelectualmente isso é muito claro. Nós católicos acreditamos nisso sim, o Espírito Santo habita em minha alma. Não tenho dúvidas disso, se eu estou em graça de Deus, aqui está o Espírito Santo de Deus. Mas é preciso perceber isso como uma realidade vivida, uma realidade existencial. Perceber, sentir, tocar a presença do Divino Paráclito em nossa vida. E como nós podemos fazer isso? Como nós podemos encontrar, perceber, viver a presença do Espírito de Deus em nós? Mais uma vez Jesus nos ensina. Ele vem a essa nossa terra para nos ensinar como viver. E nos ensina, a igreja, a nossa mãe, que Jesus ensina-nos a verdade não somente com as suas palavras, mas também com os seus atos. Gestos e palavras de Jesus são os meios pelos quais Deus se revela a nós. E uma das atitudes de Jesus que os evangelhos mais destacam enquanto ele cumpre a sua missão é a frequência com a qual Jesus faz oração. O ritmo do ministério de Jesus está em certo sentido marcado por momentos em que ele se dirige ao Pai. Nos momentos mais importantes da vida de Jesus, estava presente o tempo de oração. Jesus se recolhe em oração antes do seu batismo. Na noite que antecede a eleição dos 12 apóstolos, Jesus se recolhe em oração ao Pai. No Monte da Transfiguração, antes de revelar a sua glória aos apóstolos, Jesus se recolhe em oração. No Horto das Oliveiras, onde Jesus experimenta a sua mais profunda agonia, a sua mais profunda dor, Jesus se recolhe em oração. O Senhor dedicava bastante tempo
para fazer oração. Ao anoitecer, a madrugada inteira, de manhãzinha cedo, ou nos dias intensos de pregação, Jesus se retirava com frequência para viver essa bendita solidão do colóquio com Deus, seu Pai. E Jesus não só orava constantemente, mas constantemente nos lembrava que precisamos rezar sempre sem desfalecer. Lembrem da parábola da viúva e daquele juiz iníquo que não temia ninguém, nem a Deus, nem aos homens. Ali Jesus nos ensina que nós precisamos orar sem desfalecer. São Paulo, orai sem cessar, orai sem cessar. Vejam, Jesus não só disse que devemos orar, mas orou também para nos mostrar o caminho. Por isso que se diz que Jesus, cepit facere et docere, diz a Escritura. Jesus começou a fazer e a ensinar. Ensina fazendo, nos dá o exemplo de como viver. E os discípulos, ao observarem esse modo de agir de Jesus, ficavam encantados. Imaginemos, meus amigos, como é que seria esse momento em que Jesus estava falando com o Pai. Imagina a expressão do seu rosto. Imagina a alegria, a transfiguração no rosto de Cristo quando ele se dirigia ao seu Pai. Quanto amor naquele momento. O Pai que convive com ele desde toda a eternidade, enquanto Jesus aqui na terra feito homem olhava para o seu Pai e dialogava com ele. Quanta glória, quanto amor. Os discípulos certamente ficavam ali de longe, extasiados, olhando aquele diálogo divino. Como nós gostaríamos de ter sido testemunhas desse momento. Jesus, o Pai e o Espírito em oração. E é por isso que eles chegam a Jesus e dizem: Mestre, ensina-nos a orar. A gente quer ter essa experiência. A gente quer aprender a fazer isso também. Eu quero viver isso, Senhor. Ensina-nos a orar. E por que esse exemplo e essa insistência tamanha de Jesus? Porque Ele quer falar tanto da oração para nós. Porque, meus amigos, a oração, ela responde aos desejos mais profundos que existem na intimidade do homem. Nós fomos criados para entrar em diálogo e contemplação com Deus. Essa é uma vocação de todos os homens. Não é para seres privilegiados. A vocação de sermos contemplativos, almas contemplativas. A contemplação, a vida interior, a vida de intimidade com Deus é algo a qual todos nós somos chamados. Uma realidade que o Senhor faz, um convite a todos nós vivermos. Sem oração, não há vida interior. Sem oração, a alma não respira. A oração é a respiração da nossa alma. Precisamos dela para viver, não viver materialmente. Isso qualquer animal faz. Precisamos da oração para viver uma vida plena, para viver de verdade. Vamos sair da superfície e ficar gastando, deixando de gastar todos os nossos esforços para adquirir bens desse mundo, quando Deus nos dá bens de vida eterna, quando Ele nos quer dar muito mais. Deus te quer dar mais. E a nossa alma deseja mais. Paremos de mendigar o amor das criaturas e passemos a desfrutar o amor de Deus nesse colóquio divino. Precisamos parar de ver a oração como uma série de normas, de práticas exteriores que nos são impostas por obrigação. Quantos de nós vemos a oração como mera obrigação? E a oração para a gente acaba se tornando um fardo. Não, meus amigos. A oração não é uma necessidade imposta sobre nós, mas é um desejo da nossa alma, uma necessidade do nosso coração. Precisamos de oração. Eu preciso da respiração da minha alma. Eu preciso encontrar a Deus no mais íntimo de mim. Santa Teresa de Jesus,
diz que a oração nada mais é do que uma conversa íntima. Por meio da oração nós mergulhamos nessa vida interior, nessa vida de intimidade com Deus, no trato de tu a tu com o Senhor. Conversamos com Ele, como diz a Escritura acerca de Moisés, como um amigo fala com o seu amigo. Isso é fazer oração. Conversar com Deus, contemplá-lo, adorá-lo, estar a sós com aquele que nós sabemos que nos ama. Mais do que obrigação, a oração, sobretudo, é um dom. É Deus que nos dá a capacidade de orar. Vejam só o que nos ensina o Catecismo da Igreja. O Deus vivo e verdadeiro chama incansavelmente cada pessoa ao misterioso encontro da oração. Na oração, é sempre o amor do Deus fiel a dar o primeiro passo. O passo do homem é sempre uma resposta. É Deus que me chama primeiro e eu respondo: eis-me aqui, Senhor. Todos nós somos chamados a mergulhar nessa relação de intimidade com o Senhor, a aprender a adorar, reconhecer e distinguir cada uma das três pessoas divinas em nosso coração, a entreter-nos aqui dentro com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, no tabernáculo da nossa alma, conversar, dialogar, adorar e amar a Deus. E é nessa relação de intimidade, nesse crescente contato pessoal meu com o Senhor, que a nossa vida vai adquirindo seu sentido mais pleno. A intimidade com Deus é fonte de transformação da nossa vida. É aí que começa a vida cristã. Toda a vida cristã, ela nasce do relacionamento pessoal com Deus que vem habitar os nossos corações. Essa é uma verdade de fé conhecida. Está no fundamento da nossa fé. No entanto, precisa ser algo a ser descoberto. É aí que se começa a ser cristão. E é por isso quando os discípulos, ainda não apóstolos, discípulos de São João Batista, veem Jesus e perguntam a ele: mestre, onde moras? Jesus não diz: moro na rua tal, na esquina da casa tal, não. Jesus diz: vinde e vede. Ou seja, eu não posso dizer onde eu moro. Você precisa sentir, você precisa viver, você precisa ir comigo. Para ser cristão, meus amigos, a gente precisa tratar com Jesus, estar com Ele. Nunca nós, católicos, vamos conseguir explicar a alguém propriamente o que é ser cristão, porque só entende realmente quem vive com Jesus, quem está ao seu lado, quem convive com Ele, como os apóstolos conviveram. Por isso que a igreja só se conhece realmente a partir de dentro, não de fora. É dentro da igreja que a gente sabe o que é ser igreja. Fora a gente vê facetas, trechos da igreja muito pobres. Dentro da igreja a gente enxerga o que realmente ela é, a grandeza da nossa fé. E os evangelhos apresentam diferentes personagens que tiveram sua vida mudada a partir desse encontro pessoal, íntimo com Jesus. Um deles é a mulher samaritana. Aquela mulher vai pegar água no poço. Jesus está ali sentado. Não vamos ler a passagem inteira, mas convido você a meditá-la novamente. João 4, versículos 5 e seguintes. E é Jesus quem começa o diálogo. É Jesus que tem a iniciativa. Vejam só o catecismo da igreja comentando esse momento. A maravilha da oração revela-se precisamente à beira dos poços, onde vamos buscar a nossa água. Aí é que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. Ele antecipa-se a procurar-nos.
é Ele quem nos pede de beber. Jesus tem sede e o seu pedido brota das profundezas de Deus que nos deseja. Imaginemos Deus dizendo para uma criatura: tenho sede, tenho sede. A oração, saibamos ou não, é o encontro da sede de Deus com a nossa sede. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Nesse primeiro momento, a samaritana parece não se importar com aquele que a procura. Mas Jesus começa a tocar o seu coração. Se conhecesses o dom de Deus, quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E depois de conseguir tocar o coração daquela mulher, Jesus, ao falar daquela água que jorra para a vida eterna, desperta nela um desejo de beber daquela água. Jesus começa a revelar com clareza e simplicidade o passado daquela mulher. Todos os homens que ela já teve ao longo da vida. E Jesus faz isso com tanta delicadeza que a samaritana não se sente rejeitada. Pelo contrário, faz com que ela comece a participar de um novo universo. Faz com que ela entre no mundo em que vive com esperança, e chega aí o momento da reconciliação. Mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O templo de Jerusalém não é agora o único local em que nós encontramos o Deus verdadeiro, mas o templo da nossa alma, onde Deus habita, é aí que nós encontramos esse Deus, nesse lugar santo, em que Ele escolheu para fazer a sua morada. Aquela mulher recebe o dom de Deus e se converte radicalmente. Quanta coisa mudaria em nossa vida se nós tivéssemos a consciência de que é essa intimidade divina que gera uma nova vida em nós. Se nós redescobríssemos a presença de Deus em nossa alma. E como viver essa intimidade? Como estar com Deus? Como perceber a sua presença habitualmente na minha vida? A história da samaritana, nesse sentido, repete-se em muitas almas. Jesus, assim como fez com ela, pede a mim e a você um pouco de atenção. Dá-me de beber. Filho, dá-me de beber. Jesus tenta suscitar conosco um diálogo dentro do nosso coração. Às vezes no momento em que pareça inoportuno. Meus irmãos, Jesus quer tempo para estar conosco. Em primeiro lugar, para viver em intimidade com Deus, é necessário separar tempo para dedicar-se a Ele. Por vezes, dá a impressão de que é um exagero reservar alguns minutos de oração diariamente, já que não temos quase tempo numa vida tão frenética, numa agenda tão cheia que nós temos. Só que a oração, ela não se faz quando se tem tempo. A lógica aqui é outra. Nós precisamos arranjar tempo para fazer a oração. A oração não é feita no tempo que nos sobra. Deus não merece resto. Deus merece tudo, o melhor. Por isso, quando nós encaixamos a oração nos intervalos que vão aparecendo no horário, provavelmente será difícil orar com regularidade, porque praticamente a gente não tem tempo para Ele. É necessário, portanto, reservar tempos para dar a Deus.
E reservar tempos para dar a Deus significa mostrar ao Senhor que nós escolhemos a Ele em primeiro lugar em nossa vida, que a primazia da nossa vida está nele. Nós hierarquizamos todas as situações, todas as atividades da nossa vida, colocando-as em segundo plano e deixando a Deus o nosso melhor. Por isso que nós precisamos reservar tempo para fazer oração, porque o melhor é para Deus. E o tempo que me sobra para o resto. Ah, mas eu não tenho tempo. Quem ama sempre tem tempo. Talvez o que nos falte é amar a Deus de verdade. Ainda estamos enxergando a oração como obrigação. Ainda falta amor, ainda falta vida interior. E quando nós damos primazia a Deus, dedicando o nosso melhor tempo para Ele, as coisas começam a acontecer. O milagre de Deus começa a acontecer em nossa vida. E a gente não entende como que as coisas vão se desenrolando sem a gente fazer quase nada. Porque o mais importante é o que Ele faz, não o que nós fazemos. Aqui é necessário evitar um erro que apareceu lá na igreja primitiva e está de algum modo sempre presente como tentação na vida da igreja, de cada um de nós, que é o erro do pelagianismo. Essa heresia que nos faz pensar que tudo depende da gente. Eu preciso fazer, eu preciso acontecer. E justamente nesse momento que a gente está vivendo agora, em que Jesus falou, não quero que vocês façam nada. Tantas reuniões para preparar o acampamento, né? Tantas organizações, estruturas, tanta coisa. Jesus fala, não quero nada disso, nada disso. Nada. O que é mais importante aqui, não é aquilo que vocês fazem, mas é aquilo que eu vou fazer. E é nesse momento em que nós experimentamos a nossa impotência humana, em que nós estamos de mãos atadas, trancados em casa, não conseguimos fazer muita coisa, que Jesus fala, eu sou o mais importante. O mais importante é aquilo que a minha graça faz, não aquilo que você pode fazer. A gente fica preocupado com os problemas da humanidade, os problemas da igreja, e esquece de cuidar da nossa própria alma. E é aqui que Deus faz mais e melhor. Deus faz mais e melhor. Guarda isso na tua vida de apóstolo. Deus faz mais e melhor do que você mesmo. Não são as estruturas, não são as organizações, as reuniões, né? O marketing que nós fazemos, tudo isso é nada. Diante da graça de Deus, é Ele que faz como Ele quer. E aqui a obra de Deus está acontecendo. Em nossa casa, nesse momento, onde quer que estejamos. E nós estamos experimentando a nossa impotência humana. Mãos atadas. Deus olha para você e diz, eis que faço novas todas as coisas. É na impotência da humanidade em que Deus começa a mostrar a sua graça e o seu esplendor. Basta-te a minha graça, porque é na nossa fraqueza que Ele age e faz. A prepotência humana cai por terra, para que a graça de Deus atue. E quando a gente separa esse tempo para Deus, a gente está dizendo, Senhor, eu reconheço que o mais importante é o que o Senhor pode fazer em mim. E por isso eu sou capaz de deixar de lado aquilo que eu estou fazendo para me colocar em oração, porque todo o resto é secundário. Deus em primeiro. Em segundo lugar, para viver em intimidade, além de separar o tempo para Deus em nossa vida, nós precisamos habituar-nos ao silêncio e ao recolhimento. É Jesus que nos diz, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no segredo. A necessidade do recolhimento, porque o silêncio, dizia São José Maria Escrivá, é o porteiro da vida interior. Quem não sabe fazer silêncio, ainda não aprendeu a fazer oração. A profundidade da vida espiritual, a profundidade da oração, ela é fruto da contemplação que se realiza no silêncio. E esse silêncio e recolhimento exige de nós um combate espiritual. É por isso que ao falar da oração, o catecismo da igreja fala o combate espiritual. Porque não é fácil silenciar. É uma luta contra nós mesmos. Nós vivemos num mundo em que somos constantemente solicitados para fora.
São notificações que não param em nosso celular, são solicitações o tempo todo para fazer. E isso vai nos tirando do verdadeiro recolhimento interior tão necessário para que Deus se manifeste em nós. É necessário silenciar. Falávamos no início da pregação, essa palavra que Deus hoje dirige a nós: cala e escuta, Israel. Cala e escuta. Precisamos aprender a viver esse silêncio no meio de tanto ruído exterior. E atenção, os jovens de Evolução Jesus, não somos monges, não é verdade? Nós não estamos trancados num convento, num mosteiro. Seria tão bom, né? Como a gente de vez em quando faz um retiro de silêncio, um local reservado, mas Deus nos colocou no meio do mundo. Os jovens de Evolução Jesus estão no meio do mundo, no turbilhão, nas redes sociais, em todos os lugares. E é aí que a gente precisa aprender a contemplar a Deus. Outra expressão tão bonita de São José Maria que pode nos servir nesse momento de intimidade com Deus é: precisamos ser contemplativos no meio do mundo. O nosso convento é o mundo, o nosso mosteiro é o mundo. Ou seja, no meio do turbilhão das atividades em que todos os nossos irmãos se movem, nas coisas sadias, nas realidades temporais que são boas, aí nós estamos, para ser sal da terra e luz do mundo, para ser fermento no meio dessa massa. E por isso é necessário aprender a arte de, no meio do turbilhão das atividades, estar em recolhimento, em presença de Deus. O recolhimento interior é esse movimento que nos leva em direção à interioridade, à intimidade divina. Não tanto a solidão externa, não tanto o recolhimento externo, que também é necessário, mas nem sempre a gente consegue, mas o interior da nossa alma, aprender a silenciar, desconectar-nos um pouco, apagar o celular, tirar todo o ruído e encontrar Deus aí dentro. Porque uma das verdadeiras tentações do maligno, ele sabe que com isso ele consegue muita eficácia, é tirar a nossa concentração, é roubar a nossa atenção. Hoje em dia a gente vai rezar com o celular, pega a Bíblia no celular, pega a liturgia das horas no celular, algum texto, e começa a pipocar a notificação, a tentação de olhar quem escreveu, o que escreveram, é muito grande, a gente fica pulando de lá para cá, e a nossa alma vai se dispersando. A grande tentação do apóstolo bom é de se mover muito, de fazer muitas coisas. Ele não tem eficácia com nada. Porque não é fazer muitas coisas que garante a eficácia sobrenatural da nossa evangelização, do nosso apostolado. É Ele que faz, é Deus que faz. É como uma pessoa que é jogada no mar e não sabe nadar e começa a dar um monte de braçada para todos os lados, todas as direções. E o que ela consegue com isso? Se mexer e afunda. Se ela não tem técnica, se não sabe nadar, se não sabe dirigir suas forças, que não precisa de força física exatamente, mas de técnica, ela consegue chegar até terra firme. E assim também na nossa oração. A nossa técnica é dar primazia à graça de Deus, é silenciar para que Ele possa fazer. Terceira dica que nós damos aqui: separar tempo para Deus, o silêncio e o recolhimento interior. E a terceira dica: falar menos e ouvir mais. Estamos falando no trato com Deus. Falar menos com Deus e ouvir mais a Deus. Precisamos aprender a ser confidentes do Espírito Santo. Deixar que Ele abra o seu coração a cada um de nós. É nessa escuta paciente que o Espírito Santo vai falando conosco, vai nos revelando os seus segredos. A gente poderia dizer, mas como reconhecer a voz do Espírito Santo em nós? Entre tantas vozes que se levantam aqui dentro, como saber se não é a voz do meu eu, se não é a voz do maligno, se não é a voz do mundo? Que voz é essa? Como discernir a voz do Espírito em mim? E aqui vão alguns conselhos práticos dos autores espirituais. Em primeiro lugar, algo que nos ajuda a discernir
que aquela voz é a voz de Deus, ter em mente que Deus não se contradiz. Portanto, a voz de Deus nunca vai ser contrária aos ensinamentos de Jesus ou do magistério da igreja. Aquilo que está nas Escrituras, aquilo que a igreja nos ensina. Se alguma voz interior disser algo diferente daquilo que Jesus ou a igreja diz, claro, essa voz não é de Deus. Porque da igreja o Senhor disse: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, é a mim que rejeita. Em segundo lugar, Jesus nunca também vai nos inspirar algo que se opõe à nossa vocação. Se uma voz diz para eu realizar algo que é contrário à minha vocação à santidade, à minha vocação específica, é claro que essa voz não é de Deus. Portanto, precisa ser silenciada. Outro critério de discernimento para saber se essa voz é de Deus é prestar atenção nas inspirações que vêm junto com essa voz. Porque pelos frutos nós conhecemos a árvore. Portanto, se uma voz interior gera em mim caridade, gera em mim alegria, gera em mim paz, essa voz é de Deus. Mas se o contrário, é uma voz que gera inquietação, é uma voz que me faz mal, que me gera tristeza, essa voz não é de Deus e, portanto, precisa ser também silenciada. O demônio, ele produz inquietação. Jesus é o príncipe da paz. Portanto, fiquemos atentos a essa voz interior de Deus que fala no mais íntimo do nosso coração. Por fim, é muito importante frisar que a intimidade com Deus não é intimista. O que queremos dizer com isso? Que ter intimidade com Deus, que ter vida interior, que ter recolhimento, não nos isola dos nossos irmãos. Ao contrário, nos faz estar com eles, amando como devemos amar. Essa busca de vida interior não nos leva a um isolamento, a uma vida isolada, a um solipsismo, a um ensimesmamento, uma vida fechada em mim mesma. Não, ao contrário. A oração, ela não só sacia a minha sede, mas como me impulsiona também a querer saciar a sede dos meus irmãos. E quanto mais eu estou mergulhado em Deus, mais eu quero falar de Deus. Por quê? Porque o apostolado, a evangelização surge como um transbordamento da vida interior. Ou seja, eu amo tanto a Deus que eu não consigo não falar dele. É uma alegria tão profunda na minha alma que eu vivo nessa intimidade com ele, que eu preciso sair em missão. Eu não consigo não falar do meu amor. Eu preciso falar dele o tempo todo. Não é porque eu sou chato, porque eu aprendi uma série de técnicas de pregação, não, porque eu não sei falar de outra coisa senão falar do meu Deus, porque é ele que eu amo. Eu quero que ele seja conhecido, eu quero que ele seja amado. O desejo de compartilhar a experiência com Cristo é um sinal de uma oração autêntica. Porque um amor que não sente a necessidade de falar da pessoa amada, que amor seria esse? Mas se fala muito de Deus porque eu amo a Deus, eu não sei falar de outra coisa. E o contrário, se eu falo muito de outra coisa é porque possivelmente essa coisa ocupa o lugar de Deus na minha vida. E que triste ver um apóstolo que fala mais de política, de sociologia, de outras realidades, de ecologia, do que do seu próprio Deus. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Termino com uma exortação do Papa Francisco. A igreja precisa urgentemente do pulmão da oração. A igreja precisa urgentemente do pulmão da oração. Todo o resto, meus irmãos, é acréscimo, que podem nos ajudar como instrumentos para servir melhor a Deus, mas o mais importante é a vida interior. E nesse momento, nos foi tirada tanta coisa nos foi tirada, mas o essencial não. Nós temos a Deus, e se temos a Deus, temos tudo. Temos a alegria da nossa vida, temos a vida plena que o nosso coração tanto deseja. Portanto, não ceda lugar para a tristeza na tua alma.
Estamos vivendo tempos difíceis, sem dúvidas, mas não precisa ser necessariamente um tempo de tristeza. Um tempo de dor, sim. Um tempo de purificação, sim. Um tempo em que nós experimentamos a nossa impotência, a perda de tanta gente que a gente ama, a perda de tantos projetos que tínhamos, mas nos resta Deus. E se temos a Ele, temos absolutamente tudo. A Virgem Maria, nossa mãe, é mestra de vida interior. Ela que soube guardar todas as coisas que aconteciam no seu filho, meditando-as em seu coração, acompanha também os espíritos, os discípulos de Jesus no caminho da oração. Peçamos a ela, Santa Maria, nossa mãe, que nos ajude com seu testemunho e exemplo a sermos almas contemplativas no meio do mundo, a encontrar Jesus em cada situação humana, a contemplar todas as realidades com esse olhar sobrenatural de quem tem fé e se sabe filho de Deus. Esse Deus que habita o mais íntimo de mim do que eu de mim mesmo. Vamos, nesse momento, em recolhimento, onde quer que estejamos, pedir que o Espírito Santo venha nos dar esse novo conhecimento, essa redescoberta da sua presença em nosso coração. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esses rios que jorram do nosso interior quando estamos na graça de Deus, nos saciam por inteiro. Só Deus basta. Só Deus basta. Temos tudo, meus irmãos. Nos foram tiradas tantas coisas, mas continuamos sendo ricos. Pois quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Só Deus basta. Eu te busco como as águias se lançam para alcançar a imensidão. Pois dependo só de ti. Quebranta-me, Senhor, o coração, pois não